Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, dando continuidade à série do livro de Atos, Atos capítulo 21. Atos 21, nós vamos ler a partir do verso 17, Atos 21, a partir do verso 17. Peço que você acompanhe com interesse a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, como teu servo orou há pouco, que o Senhor, ó Deus, aplique aos nossos corações a tua palavra. Ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra que já foi lida. Não permita que nada venha nos atrapalhar de ouvirmos, ó Deus, a exposição da tua palavra. Não permita, ó Deus, que eu, como pregador, venha atrapalhar, ó Deus, a mensagem a ser pregada. Ajuda-me a ser fiel, ó Deus, e claro. Abençoa os meus irmãos para que sejam bons ouvintes e ajuda-nos a todos nós a sermos também praticantes da Tua Palavra. Pedimos também pelas crianças, ó Deus, que desde a mais tenra idade elas aprendam da Tua Palavra, usa a vida daqueles que estarão ensinando a elas agora, ó Pai, que também elas aprendam a respeito de Cristo, a respeito da Tua Palavra e se tornem, ó Deus, servos valorosos do Senhor. Todas estas bênçãos nós pedimos gratos no nome que está acima de todo o nome, no nome daquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, no nome de Jesus. Amém. Você já deve ter trabalhado em grupo, já deve ter, quem sabe, numa empresa, aqueles mais novos que ainda não trabalham, fora, quem sabe já realizado trabalhos em escola, trabalhos em grupo. Não é muito fácil trabalhar em grupo, não é verdade? Trabalhar em equipe é um desafio. Quando a gente trabalha em empresa, às vezes nós somos obrigados a trabalhar num grupo, e é difícil porque o relacionamento por vezes é complicado, pessoas são pessoas difíceis e nós também, nós não somos pessoas fáceis. E verdade é que por vezes o trabalho não é feito como deveria ser feito, ou trabalho em equipe, trabalho em harmonia, por causa de não agirmos como deveríamos agir. Agora pensem, meus irmãos, e o trabalho na obra do Senhor? E o trabalho que nós realizamos como igreja na obra do Senhor, é o mesmo trabalho que nós realizamos como crentes em Cristo Jesus, quer na igreja, quer onde quer que estivermos. Quais devem ser as características desse trabalho? Bem, as características do trabalho na obra do Senhor e o trabalho que nós realizamos devem ser as características do nosso coração, da nossa vida. E espera-se de um cristão, alguém que pertence a Cristo, e diferente das religiões por aí, diferente das filosofias por aí, um cristão não é apenas alguém que se submete à autoridade de Cristo, alguém que se submete aos mandamentos de Cristo, é alguém que deve se parecer com Cristo. Lembra-se das palavras de Paulo: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou
de Cristo, ou o próprio Deus dizendo, sejam santos porque eu sou santo. Espera-se do cristão, alguém que pertence a Cristo, alguém que, como cristão, a ideia é um pequeno Cristo, que ele seja parecido com Cristo. É por isso, irmãos, que na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas ações, deve haver as características do amor e da humildade. Sendo Cristo alguém humilde e amoroso, que agiu com humildade e amor, nós cristãos devemos também manifestar estas virtudes. Pela manhã nós vimos, o reverendo Wellington nos ensinou que esses são chamados de virtudes teologais, um nome bastante bonito, para as virtudes da fé, da esperança e do amor, que nós lemos o apóstolo Paulo agradecendo a Deus pela vida dos colossenses, lá em Colossenses 1. E hoje, queridos, ao olharmos para o texto que acabamos de ler, nós podemos perceber na vida do apóstolo Paulo e de Tiago e dos presbíteros ali, as virtudes da humildade e do amor, na vida, no agir, no trabalho daqueles irmãos. Nós vamos aprender, queridos, nesta noite, que é isso que espera-se de um servo de Jesus Cristo: humildade e amor, no trato, no agir, no coração, no falar, humildade e o amor. E vamos aprender então em duas partes. A primeira delas é: espera-se do cristão, do trabalho na igreja de Cristo, humildade. Olhem comigo o verso de número 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Queridos, nós temos olhado para o livro de Atos, temos acompanhado desde do ano passado, do início do ano passado, começamos lá em Atos capítulo 1, nós temos visto, queridos, como Jesus, que antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão testemunhar de mim, aqui em Jerusalém, onde eles estavam, também na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois Jesus sobe aos céus, nós vimos isso no capítulo 1 de Atos, e o que nós temos aprendido, queridos, desde então, de Atos 2 até agora, é como Cristo, mesmo não estando fisicamente presente, como ele tem agido, como ele vai agindo na vida e através da vida da sua igreja. Nós temos acompanhado nessas últimas semanas as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Domingo passado nós olhamos dos versos 1 até o verso de número 16, e nós aprendemos, irmãos, sobre como agir quando sofremos por amor a Cristo. Nós aprendemos sobre isso, lições preciosas de como nós devemos agir quando nós sofremos por amor a Cristo. E hoje, meus irmãos, nós olhamos a partir do verso de número 17, percebemos que depois de cada viagem missionária, o apóstolo Paulo fazia algo interessante. Ele realizava uma viagem missionária e aí ele voltava a Jerusalém. Ele voltava a Jerusalém para prestar ali relatório. Nós percebemos isso que quando, por exemplo, Paulo e Barnabé completaram sua primeira viagem missionária, eles foram para Jerusalém dar relatório ao conselho. Está lá em Atos 15. Lá em Gálatas 2, versos 1 e 2, nós lemos sobre isso também. Embora quem escreveu este livro, Lucas, não tenha sido extremamente conciso na narrativa da conclusão da segunda viagem missionária de Paulo, ele parece indicar que Paulo, ao final da sua segunda viagem missionária, foi a Jerusalém. Atos 18, 22. E por fim, nós vemos aqui que Paulo foi aos líderes da igreja em Jerusalém, após o final, então, da sua terceira viagem missionária, e ele vai lá para dar relatório do que Deus tinha feito durante a sua terceira viagem missionária. Lucas não registra, mas ele foi até lá também para entregar os donativos que as igrejas gentílicas haviam ofertado para os irmãos lá da igreja de Jerusalém. Então, embora, irmãos, a igreja de Antioquia tivesse se tornado o centro de missões da igreja primitiva, embora a igreja de Antioquia tivesse se tornado ali também, comissionado homens para trazer a mensagem do evangelho no mundo gentil, nós podemos perceber que a igreja de Jerusalém ocupava um lugar de liderança
embora nós já possamos perceber que havia começado ali um declínio, mas ainda era uma posição de liderança. Era em Jerusalém que estavam os apóstolos. Lucas não descreve aqui o nome dos apóstolos, é possível que alguns já estivessem mortos, mas em Jerusalém Jerusalém era uma cidade muito importante, e Paulo vai até lá. Paulo chegando lá, os irmãos podem perceber no texto, diz que quando chegamos a Jerusalém, percebam, há um grupo aqui, cerca de 7 pessoas, Lucas, quem escreve, quem narra essa história, Lucas, ele faz parte daquilo ali, e ele está dizendo, quando nós chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Percebam, queridos, em primeiro lugar, nós vemos como a humildade se fazia presente na vida daqueles servos do Senhor, tanto na vida daqueles 7 que chegam a Jerusalém, como na vida de Tiago e dos presbíteros que recebem aquela comitiva que chega da 3ª viagem missionária. Nós percebemos isso, irmãos, porque o texto diz que aqueles irmãos, ao chegarem em Jerusalém, eles foram recebidos com alegria. Nós percebemos a humildade presente na vida daqueles irmãos, porque Tiago e os presbíteros ali em Jerusalém, eles já estavam realizando um trabalho abençoado pelo agir do Senhor. E quando eles recebem aquele grupo de pessoas, seria possível, se eles não estivessem vivendo semelhantes a Cristo com um coração humilde, seria muito provável, como acontece e por vezes agimos assim, que eles ficassem enciumados. Escuta, que agora vem esse Paulo aí, que tanto fez mal à igreja, agora ele chega aqui para dar um relatório, agora ele chega aqui para falar dos feitos, dos feitos realizados. Não, irmãos, nós não percebemos inveja no coração daqueles servos do Senhor, dos presbíteros de Tiago. Tiago, que era um líder da igreja em Jerusalém, nós já vimos isso anteriormente. O que nós vemos é que aqueles servos do Senhor em Jerusalém, ao invés de movidos por um amor próprio muito grande, ao invés de movidos por orgulho, eles se alegram com a chegada daquele grupo. Eles se alegram com Paulo, com Lucas e com os demais que faziam parte daquela equipe. Irmãos, infelizmente não é incomum os ciúmes, a vaidade, até mesmo intrigas e competições entre líderes, inclusive, eu falo isso com tristeza, mas inclusive entre pastores. Gente que diz assim, olha, mas a igreja daquele, por que a igreja daquele lá é maior do que a minha? Por que o carro dele é melhor do que o meu? Quantas vezes, irmãos, movidos por orgulho, quantas vezes movidos por um amor próprio muito grande, acabamos por sentir inveja do outro, acabamos por ficar comparando posições, nos comparando com outros, nos achando superiores ou achando que deveríamos ter mais do que o outro. Tudo isso, queridos, é fruto do que a Bíblia chama de um coração orgulhoso. E eu tenho dito, os irmãos já me ouviram falar muitas vezes, a questão não é se nós somos orgulhosos ou não, mas o quanto nós somos orgulhosos, ou quanto nós temos lutado contra o nosso orgulho natural, porque o ser humano, ele é orgulhoso por natureza. Nós vemos, as crianças já manifestam isso desde a mais tenra idade, o orgulho, o amor próprio muito grande, nós percebemos isso na vida das nossas crianças. E então, é natural, infelizmente, para o homem essa tendência ao orgulho, à comparação, a se sentir superior. Certamente, irmãos, se Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém estivessem tomados do orgulho, não fossem parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, eles não haveriam de se alegrar com a chegada de Paulo e daquela comitiva. É muito possível que eles tivessem maquinado então e tivessem tido uma reação ali de concorrência, uma reação ali talvez até de falta de bom relacionamento com Paulo e com os demais. Mas o texto diz que Paulo e aqueles irmãos são recebidos de forma calorosa, são recebidos bem, são recebidos com alegria, sem uma atitude de fingimento, porque às vezes uma pessoa recebe a outra aparentemente bem, recebe com um sorriso, recebe com braços abertos, mas o coração está fechado. O sorriso está no rosto, mas no coração há rancor, há de fato orgulho. Mas se Lucas registra que eles foram recebidos com alegria,
E inspirado pelo Espírito Santo, não somente Lucas é testemunha ocular, Lucas fazia parte daquele grupo que foi recebido com alegria, mas Lucas, movido pelo Espírito Santo, mostra que de fato aquela foi uma alegria genuína por parte de Tiago e dos presbíteros ali de Jerusalém. Então logo que a pergunta que fica para nós é: temos nós agido assim? Temos nós nos alegrado com aqueles que, os nossos irmãos que obtêm sucesso, aqueles que são louvados, temos nós nos alegrado? É interessante quando nós olhamos primeiro aos Coríntios 13, o apóstolo Paulo escreve o capítulo 13 de 1 Coríntios para uma igreja onde faltava amor. Sobrava muita coisa, mas faltava amor, que é tão importante. Depois de Paulo, nos primeiros versículos, 3 versículos, falar sobre a absoluta importância do amor, Paulo passa a classificar o amor a partir do verso 4 de 1 Coríntios 13, e Paulo diz que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes. E é curioso atentar para o fato de que Paulo usa verbos ali no texto original, e a ideia de dizer que o amor não arde em ciúmes, que o amor não é ciumento, é a ideia de que quando você ama, você não fica incomodado com o sucesso do outro. O marido que ama a esposa não fica competindo com ela, quando ela é elogiada ele não fica com ciúmes no sentido, por que ela foi elogiada e eu não? Quando se ama verdadeiramente um irmão, você se alegra quando ele conquista alguma coisa, você não fica ali dizendo, mas ele conseguiu isso e eu não consegui, e fica incomodado. Não, isso é falta de amor. É por isso que ao olhar para esse texto nós vemos essas duas virtudes, humildade e amor, e vemos que aqueles irmãos de Jerusalém se alegram com a chegada daqueles servos do Senhor, demonstrando verdadeiro amor fraternal. Eles são recebidos com alegria. Mais uma vez, temos nós nos alegrado com alegria, com as conquistas do próximo? Se não temos nos alegrado, isto é falta de amor e é falta de humildade. Eu também já tenho falado aqui algumas vezes, os irmãos já devem ter até memorizado isso. Eu tenho dito que o orgulho, usando a definição do Stuart Scott no livro do Orgulho e a Humildade, é fruto de um coração centrado em si mesmo. Percebam, o orgulho é fruto de um coração de alguém que se sente como Senhor. Quando a pessoa se sente como Senhor, ela é orgulhosa. Quando a pessoa se sente superior a outra, ela é orgulhosa. Stuart Scott, então, depois de definir o orgulhoso como alguém que tem a mente de Senhor, como alguém que se ama muito, como alguém que se sente superior, ele define o humilde como alguém que tem um coração de servo, como alguém que não se sente superior aos outros. Aliás, quando nós lemos Filipenses 2, nós vemos Paulo dizendo que é assim que nós devemos agir, considerando os outros, como superiores a nós, nesse sentido. O humilde, ele não tem um coração de Senhor, ele tem um coração de servo, ele tem um coração de Cristo, que sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Paulo diz isso em Filipenses 2 também, ele serviu. Então, quanto mais nós, irmãos, que não somos Cristo, não somos reis, não somos Deus, nós devemos ter um coração humilde, semelhante ao de Cristo, e um coração de servo. Nós percebemos também a humildade, não somente pela recepção calorosa com que os irmãos chegam a Jerusalém, mas também percebemos, queridos, pela expressão que é dito aqui na sequência. Olhem comigo novamente o verso de número 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Percebam o que Lucas descreve aqui no verso de número 19. E tendo-os saudado, contou em detalhes, Lucas está descrevendo o que Paulo fez, contou com detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por meio do seu ministério. Lucas não diz assim, Paulo chegou e foi falando o que ele fez,
ou o que nós fizemos, o nosso grande grupo, o nosso grupo tão eficiente, como nós pregamos, como nós agimos, como pessoas foram transformadas, como pessoas foram curadas, como pessoas foram libertas, como tantos gentios foram alcançados através da nossa vida, e de fato havia sido através da vida deles. Mas, irmãos, Lucas descreve e faz menção a algo que demonstra a humildade, o que Deus fez. E certamente Lucas registra isso, porque Paulo, ao descrever as ações, Paulo deixou claro que o agir foi o agir de Deus. Tanto Paulo como Pedro, nós vimos até aqui ao longo do livro de Atos, não aceitaram receber a glória das pessoas, por parte das pessoas, pelas curas, pelo agir do Senhor. Todos eles reconheceram que foi um agir do Senhor. Irmãos queridos, quando nós somos orgulhosos, nós temos a tendência de exaltar um trabalho como se nós fôssemos, de fato, aqueles que realizam a obra no nosso poder. Eu fiz isso, eu agi assim, pessoas foram transformadas pela minha ação. Eu tenho ouvido, às vezes, alguns pregadores dizendo isso. Olha, porque o meu agir, o meu ministério, o meu trabalho tem transformado vidas. Nós, irmãos, não temos poder para transformar a vida de ninguém, nem mesmo a nossa própria vida. Porque não fosse o agir do Espírito Santo em nosso coração, nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora há pouco no carro, Ana Luísa, minha filha mais velha, falava: pai, eu me senti mal a hora que você chamou as pessoas lá na frente. Eu disse: por que, filha? Porque você não tomou café da manhã? Ela nunca toma café da manhã. Não, porque eu estava com vergonha. E agora eu acho que ela vai ficar com vergonha de falar isso, né, filha? Eu esqueci que você estava aqui, pensei que você estava lá em cima. E eu disse, mas eu me senti assim também com a sua idade. E, se alguém me pedisse para orar quando eu era adolescente, era capaz, eu acho que de eu desmaiar. Eu até me escondia, tinha um presbítero, seu Deodato Madeira, ele começou a ficar com problema de visão por causa de diabetes. Então, quando ele fazia liturgia, para saber quem ele ia pedir para orar, quando ele chegava na igreja, ele olhava e ele já sabia: vou pedir para fulano ou fulano orar, porque ele sabia que a pessoa estava lá. Então, quando ele chegava, eu já me escondia. Falou: seu Deodato não pode me ver, senão ele vai pedir para eu orar. E se ele pedir para eu orar, eu acho que eu vou desmaiar de vergonha. Irmãos queridos, eu não estou aqui hoje pregando para vocês, o que mostra, não é porque eu tive um desenvolvimento, alguma coisa assim, é porque a graça de Deus me alcançou e me fez um pregador da palavra, alguém que não tinha condição alguma, naturalmente falando, para fazer o que eu estou fazendo agora. E como eu poderia achar que eu sou alguma coisa, se não fosse a graça de Deus? A humildade, e vejam, nós temos, e eu corro risco, porque quando eu estou à porta e alguém passa e diz assim: olha, o sermão foi muito bom, ainda de tudo, sabendo disso, que é a graça de Deus, ainda eu corro risco ao ver isso, falar: olha, eu acho que eu sou bom mesmo, hein? Eu acho que eu prego bem mesmo. O que é isso, meus irmãos? Um coração orgulhoso, o nosso orgulho que está ainda instaurado lá dentro, porque nós vamos nos libertar disso de forma completa na glorificação. O velho homem aparecendo. É por isso que a nossa luta contra o nosso orgulho é uma luta diária, uma luta constante. Nós carecemos da graça do Senhor diariamente, constantemente, contra o nosso coração naturalmente orgulhoso. E então Lucas registra que Paulo passa a descrever o que Deus havia feito. Não é o que nós simplesmente fazemos, nós fazemos. Mas por que o texto diz o que Deus havia feito? Porque Paulo só fez o que fez pela graça de Deus. Aliás, Paulo fala sobre isso em outras passagens, né? É a graça do Senhor, não ele. É o agir do Senhor na vida dele, através da vida dele. Espera-se, meus irmãos, que os cristãos ajam, trabalhem, façam e obtenham sucesso, entendendo que tudo é o agir do Senhor e para a glória do Senhor. Me chama a atenção quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo 3, e Deus aparece no meio daquela sarça que ardia e não se consumia, e Deus diz para Moisés: olha, você vai até o faraó, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu decidi livrar. E aí Moisés diz assim: não, mas
Mas o que vão dizer? Mas quem sou eu? E Moisés passa a olhar para si mesmo e trazer uma série de, não diria nem de desculpas, mas Moisés sabia quem ele era. E Moisés estava sendo sincero. O problema de Moisés é que estava olhando apenas para si mesmo. E Deus vai dizendo: eu serei com você, eu vou falar através de você. Eu sou, te enviou. Aí Moisés diz: manda quem o Senhor quiser mandar, menos a mim. Aí a ira de Deus se acende contra ele, porque Moisés não havia entendido ainda que ele não iria no seu próprio poder ou na sua própria força, mas o Deus de Israel ouviu o clamor do seu povo, e o próprio Deus iria libertar o seu povo. Moisés não é o libertador, Deus é o libertador. Moisés apenas apontava para o libertador maior, perfeito, grande, que é Cristo. Moisés foi apenas um instrumento nas mãos do grande libertador, daquele que também nos libertou. Deus depois vai falar com Josué quando Moisés morre, e você lê isso lá em Josué 1, Deus diz assim para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora faz passar este povo no Jordão para a terra prometida. Mas Deus já adianta para Josué: olha, Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou contigo. Irmãos queridos, nós somos instrumentos nas mãos do grande Deus. Nós somos instrumentos nas mãos daquele que cura, daquele que liberta, daquele que converte, daquele que transforma, daquele que abençoa. E como é maravilhoso saber que há um Deus tão poderoso, tão amoroso assim, e que deseja usar pessoas como nós, pequenas, fracas, como foi com Moisés, como foi com Josué, como tem sido ao longo de toda a história, como tem sido com a minha própria vida. Deus, o grande Deus, age usando vasos de barro. E não pode nenhum vaso de barro, diante do agir do Senhor, dizer: olha o que eu fiz, vejam como eu sou bom. Daí Lucas registrar que Paulo descreveu o que Deus havia feito. Como você tem enxergado a você e o que você tem feito? Como você tem enxergado a você mesmo? Como alguém que é dependente do Senhor? E quando você é elogiado, quando você obtém êxito, você tem entendido que isso é a graça do Senhor? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos buscar a glória para quem? Para nós mesmos. Mas olha só o que diz o texto, o que mostra essa humildade. Verso de número 20. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus. Se Paulo chegasse lá e dissesse assim: gente, vocês precisam saber quantas coisas eu fiz, ou quantas coisas eu e a minha equipe, quem sabe Paulo fosse um pouco mais generoso, quantas coisas eu e minha equipe, eu, Lucas e toda a turma, olha quantas coisas nós fizemos. Aí o que eles diriam? Olha, parabéns, glórias a vocês. Mas Paulo vai descrever a ação de Deus através da vida deles. De fato, eles agiram, eles trabalharam, foram instrumentos nas mãos do Senhor. Nós não estamos falando de um agir soberano, independente da nossa responsabilidade. Cabe a nós, a nossa disposição em sermos usados. Mas é interessante que, de forma humilde, ao reconhecer que o agir foi do Senhor, o poder foi do Senhor, a glória é dada ao Senhor. Quando nós nos exaltamos, quando nós ficamos falando muito de nós mesmos, nós estamos buscando a glória para nós mesmos. E lembrem-se, Deus não admite isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não se agrada quando nós buscamos a glória das nossas atitudes para nós mesmos, sendo Ele o Deus que nos dá condições de viver, condições de agir, capacitação para agir. Não é justo buscarmos a glória para nós mesmos. Isso ofende o caráter santo de Deus. E quando nós fazemos isso, então Deus deixa de ser glorificado. Agora percebam a importância da humildade, porque ao agir de forma humilde, a glória é dada a Deus. E aí, a pergunta que fica é: temos nós agido com humildade, a fim de que a glória seja dada a Deus? Será que no nosso trabalho, e você não precisa ser pastor para isso, no seu trabalho de professor, de mecânico, de bancário, de dona de casa, o trabalho que você realiza, você tem realizado debaixo do agir do Senhor, para a glória do Senhor? E quando elogiado, ou quando você vai falar, você tem falado de forma para que Deus seja exaltado e glorificado?
O nosso trabalho na igreja é para a glória do Senhor? É para que Deus seja glorificado? Deveria ser assim. Irmãos queridos, nós percebemos aqui, né, nessa descrição de Lucas, desses acontecimentos, a humildade presente na vida de Paulo, na vida dos demais companheiros, na vida de Tiago, na vida dos presbíteros lá de Jerusalém. E assim Deus também deseja para as nossas vidas. Para a vida desta igreja, sejamos encontrados humildes, vivamos uma vida de humildade que aponta para Cristo, na dependência de Cristo, para a glória do nosso Deus. Mas há uma segunda coisa que nós percebemos, uma segunda característica ou virtude que nós percebemos aqui no texto, que além da humildade, e vocês vão perceber que são virtudes muito ligadas à virtude do amor. Afinal de contas, alguém que se ama muito não será humilde, mas alguém que ama a Deus e ao próximo vai conseguir demonstrar humildade. Percebamos aqui a virtude do amor. Novamente, olha o verso 17. Lucas registra. Peço que os irmãos leiam o verso de número 17. Leiam, por favor. Quando? Lucas diz, quando chegamos a Jerusalém? Há uma coisa a perguntar. Por que é que eles foram para Jerusalém? Quando chegamos a Jerusalém? Eu já disse, Paulo havia terminado a sua terceira viagem missionária. Ele e aqueles irmãos passaram por muitas regiões. E os irmãos se lembram quando Paulo resolve sair de Éfeso? Estava indo bem em Éfeso. Sim, houve um problema lá, mas antes daquele problema lá em Éfeso, daquele tumulto causado, a coisa estava indo muito bem. Pessoas estavam se convertendo, a igreja estava se fortalecendo. Humanamente falando, não havia por que Paulo sair de Éfeso. Estava indo muito bem. Mas Paulo resolve sair de Éfeso. Paulo resolve sair de Éfeso porque ele entendeu, né, que era um direcionamento do Espírito Santo ele ir a Jerusalém para depois ir para Roma, como nós veremos. E de fato ele vai a Jerusalém, nós vamos ver o que acontece com ele, e nós já percebemos já sofrimentos na vida dele. E Paulo já sabia, juntamente com a sua equipe, que prisões, que sofrimentos aguardavam a ele e aos irmãos. Mas interessantemente, mesmo depois do que Ágabo havia dito, mesmo depois do que o Senhor havia mostrado, Paulo, sabendo que enfrentaria sofrimento, que enfrentaria cadeias, como de fato enfrentou, nós veremos isso um pouco mais à frente, né, nos próximos domingos, Paulo resolve ir a Jerusalém. Por quê? Porque Paulo era uma espécie de sádico, de masoquista? De forma alguma. Paulo entendia que ele precisava aproveitar da sua vida, do seu tempo, para glorificar a Deus. Mas a pergunta continua, por que é que Paulo então, mesmo estando tudo bem em Éfeso, ele vai para Jerusalém, movido pelo Espírito Santo, e porque a igreja de Jerusalém estava passando dificuldades, e havia necessidade então dele passar pelas igrejas ali gentílicas, arrecadar donativos para levar para os irmãos. Paulo sabia que ele sofreria, Paulo sabia que ele sofreria cadeias, Paulo sabia que ele enfrentaria sofrimentos, mas mesmo assim, ele e aqueles irmãos, que eram seus companheiros ali de ministério, eles vão até Jerusalém, eles vão. Lucas, ele não registra aqui, curiosamente, né, embora Lucas não relate especificamente que os companheiros de Paulo tinham entregado ali os donativos das igrejas gentílicas, nós entendemos que eles o fizeram. Eles entregaram aqueles donativos para os irmãos, para Tiago e para os presbíteros, o que mostra que o amor que eles tinham a Deus, por se submeterem ao senhorio do Senhor, quando Deus direciona para ir para Jerusalém, depois para Roma, e o amor que eles tinham aos irmãos de Jerusalém, os levaram a ir até Jerusalém. Paulo, se amasse a si mesmo acima de tudo, como é tão comum, né, nas nossas vidas, Paulo não teria saído de Éfeso. Ele estava bem estabelecido, estava indo tudo bem, ele tinha onde ficar. Mas Paulo resolve enfrentar uma viagem que não era uma viagem tranquila. Paulo resolve ir para um lugar onde Deus já havia dito que estava esperando a ele cadeias e sofrimentos, por amor a Deus que guiava a sua vida,
por obediência em amor e por amor aos irmãos, que precisavam não somente dos donativos, mas precisavam também continuar aprendendo do Evangelho. Irmãos queridos, o amor nos leva a agir sacrificialmente. O amor bíblico, como eu também tenho dito aqui, é o compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Paulo, por amor a Deus e por amor aos irmãos de Jerusalém, ele vai até Jerusalém. E, irmãos, nós percebemos também o amor presente ali. Depois, se você quiser ler mais sobre essa humildade e amor, leia Filipenses 2, você vai ver o exemplo que Paulo dá de si mesmo, que Paulo dá de Jesus e que Paulo dá também de outros servos do Senhor, como Epafrodito, né? De irmãos que agiram por amor a outros irmãos e por amor a Deus. Mas nós percebemos também, queridos, a atitude de amor por parte daqueles irmãos da igreja de Jerusalém. Quando nós olhamos a partir do verso de número 20, a segunda parte do verso de número 20, nós percebemos que havia uma preocupação grande por parte de Tiago e dos presbíteros em relação à vida do apóstolo Paulo e dos demais companheiros. Olhem comigo a continuação aí do versículo de número 20. E lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Eles estão dizendo para Paulo: Paulo, olha, a situação é o seguinte, muita gente aqui em Jerusalém acredita, ouviu falar que você está desvirtuando as pessoas, que você está ensinando que, parem de obedecer à lei de Moisés. Paulo, o que nós vamos fazer? A preocupação deles era uma preocupação legítima, porque aqueles judeus, e a situação era séria, porque os judeus não convertidos odiavam a Paulo. Paulo havia se convertido, é como se Paulo tivesse traído, né? E agora era um cristão. Então ele era odiado pelos judeus não convertidos de Jerusalém. E ele também não era bem visto pelos judeus convertidos, porque ouviam que Paulo estava desvirtuando. Paulo estava ensinando que eles não deviam mais seguir a lei de Moisés e tudo mais. A preocupação de Tiago e dos presbíteros era legítima. Tanto era legítima que no próximo domingo, na continuação do texto, nós vamos ver o que aconteceu com Paulo. Então, diante daquela preocupação, diante dos perigos que Paulo estava enfrentando, eles dizem o seguinte: que faremos então, verso 22? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Aí vem uma ideia, eles têm uma ideia ali, para que Paulo pudesse ficar melhor, como se diz por aí, né, bem na fita, que Paulo pudesse ficar melhor aos olhos daqueles judeus. Eles dizem assim: certamente saberão que você chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. A ideia deles é essa. Havia um grupo que havia feito um voto, certamente, muito provavelmente, é aquilo que na Bíblia é chamado de voto de Nazireu, e eles dizem o seguinte: essas 4 pessoas vão realizar esse voto, vão cumprir esse voto. Nada melhor do que você acompanhar essa turma. Acompanha essa gente, paga, né, por aquilo lá, e aí as pessoas vão ver: não, Paulo não é contrário à nossa lei, não. Irmãos queridos, é curioso essa ideia que eles têm, porque com isso, como eu disse, eles estão preocupados com Paulo, e com isso eles acreditam que Paulo não vai sofrer as consequências ali daquela difamação, porque Paulo estava sendo, na verdade, difamado. Paulo não ensinava que os judeus deveriam se apostatar da lei, nada disso, que não deveriam circuncidar os filhos. Paulo ensinava que os gentios não deveriam fazer isso.
Tanto é que o Concílio de Jerusalém, como nós vimos lá no capítulo 15, decide que de fato os gentios não deveriam circuncidar, não deveriam fazer essas coisas. Mas Paulo não ensinava que os judeus convertidos deveriam parar de fazer isso. Então Paulo estava sendo difamado. Diante disso, irmãos, é preciso lembrar, como eu já disse, que Paulo estava sofrendo tanto o ódio dos judeus convertidos, quanto dos judeus que não haviam se convertido. E essa atitude, essa ideia, por mais que não tenha dado certo, como nós veremos, né, na continuação do texto, no próximo domingo, era uma ideia que demonstrava a preocupação de Tiago e dos presbíteros. Eles poderiam dizer assim: Paulo, olha, já que você está aí, aproveite, vai pregar. Mas eles estão preocupados com Paulo, eles estão preocupados com os demais da equipe, e eles estão preocupados com aqueles que deveriam ouvir a palavra. Porque se Paulo é perseguido, se Paulo é preso, como que ele iria desenvolver o seu ministério? Irmãos, a pergunta que fica é: o nosso amor é verdadeiro, a ponto de nos preocuparmos com o nosso próximo, com as consequências que o nosso próximo pode sofrer? Às vezes nós estamos vendo a pessoa, não foi o caso de Paulo, é verdade, mas às vezes nós estamos vendo a pessoa agindo em pecado. É um irmão nosso, é alguém da igreja. Você diz assim: não, mas eu não vou falar nada não. E por que eu não vou falar nada? Pode ser que ele não goste. E se ele não gostar? E se ele virar a cara para mim? E se ele então ficar bravo comigo? Percebam, você sabe que a pessoa está fazendo algo contrário à vontade de Deus. Se você amasse a Deus sobre tudo, você já ia falar alguma coisa, porque o Deus a quem você ama está sendo ofendido. E se você amasse aquela pessoa que está pecando contra Deus, você iria conversar com ela, porque aquilo vai fazer mal para ela. Mas você diz assim: eu não vou me envolver, eu não vou me meter. Ela que se vire. Ema, cada um com seus problemas. Eu ouvi muito isso, né? Ema, cada um com seus problemas. Às vezes a gente age assim. E por quê, meus irmãos? Isso mostra que o nosso amor por nós é maior. Se eu estou preocupado com a minha imagem, se eu estou preocupado se a pessoa não vai gostar do que eu falar, se eu estou preocupado se a pessoa vai virar a cara para mim, na verdade, eu estou mostrando que o meu amor por mim mesmo é maior do que por Deus e por aquela pessoa que está pecando contra Deus e vai sofrer consequências. Tiago e os presbíteros ali de Jerusalém, eles estão preocupados com Paulo. Mais uma vez, o problema ali de Paulo não era pecado, na verdade era o contrário, ele estava sendo difamado. Mas ainda assim, eles têm um plano ali para, de alguma forma, Paulo então não ser prejudicado. E nós vemos também, queridos, que aquele plano, que uma outra coisa que demonstra amor e humildade, Paulo, ao ouvir sobre esse plano, Paulo poderia ter dito o seguinte: escuta, por que eu vou me submeter a isso? Em primeiro lugar, não é verdade o que estão falando. Paulo estava sendo difamado. Paulo, se fosse orgulhoso, soberbo, e não amasse também aqueles irmãos, ele não teria aceito de forma alguma aquele plano. Teria dito o seguinte: não, eu não vou me submeter a isso não. Escuta, vocês não sabem quem eu sou? Não, meus irmãos, olha o que diz o texto. Verso de número 26. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Irmãos queridos, Paulo demonstra humildade e demonstra amor. Como é importante, às vezes nós demonstramos a nossa falta de humildade e amor, porque ficamos brigando até por coisas que não são essenciais. Vejam, o que aqueles irmãos propuseram para Paulo não era uma coisa pecaminosa. Paulo, ele abriu mão de algumas coisas. Paulo aceitou se submeter àquilo, acompanhar aqueles 4 no rito de purificação, porque Paulo entendeu que havia um bem maior. Porque se Paulo, com aquela atitude, não fosse mais visto como eles estavam difamando a ele, isso iria ser oportunidade para ele ser aceito na igreja e poder pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender, quando até falamos sobre harmonia no trabalho, né, que havia harmonia entre a liderança, Paulo, Tiago e os presbíteros, mas precisamos também saber diferenciar entre aquilo que é essencial daquilo que não é essencial. Se fosse algo essencial, se fosse algo
que envolvesse pecado, Paulo nunca teria aceito, porque o seu amor a Deus era maior, inclusive do que o amor pelas pessoas. Importa mais agradar a Deus do que agradar a homens. Mas Paulo havia entendido que ele se submeter, a acompanhar aqueles 4 no ritual de purificação, não seria pecado contra Deus. É por isso que ele se submete, por amor e por humildade. Irmãos queridos, nós percebemos nesse texto as virtudes da humildade e do amor, tanto na vida daqueles irmãos de Jerusalém que recepcionam a Paulo e aos demais, quanto na vida de Paulo, que chega em Jerusalém. Nós aprendemos, queridos, que o cristão deve ser alguém parecido com Cristo, alguém que exemplifica nas suas atitudes, na sua fala, no seu trabalho, no seu agir, Jesus Cristo. Paulo, curiosamente, ele vai a Jerusalém, sabendo que ali lhe esperavam cadeias e sofrimentos. Paulo amava e imitava alguém muito superior a ele, alguém também que entrou em Jerusalém, alguém que entrou em Jerusalém sabendo o que haveria de acontecer com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando vai até Jerusalém, e entra em Jerusalém num jumentinho emprestado, Jesus sabia muito bem que o que o esperava ali era traição, era prisão, era a crucificação. Mas Jesus, sendo aquele que amou os seus e amou-os até o fim, ele entra em Jerusalém. Ele, juntamente com seus discípulos num cenáculo, Jesus parte o pão e ele diz assim: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Jesus, já fazendo menção ao seu corpo que seria ferido na cruz, sendo ele amoroso e humilde, ele entra em Jerusalém, ele se reúne com seus discípulos, ele parte o pão. Sendo ele amoroso e humilde, Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, e ele, na ceia, ele toma o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Sendo ele amoroso, estava disposto a derramar o seu próprio sangue por pessoas que não merecem, mas por pessoas que precisavam. Sendo ele amoroso e humilde, como Isaías escreve lá no seu livro, no capítulo 53, ele vai como ovelha muda para o matadouro, sem abrir a boca. Paulo imitava alguém muito maior do que ele, o seu Senhor, a quem nós devemos imitar, aquele que por amor e humildade se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sabe, queridos, eu, enquanto estudava esse texto, me senti envergonhado, por perceber o quanto eu estou distante de Cristo, no amor e na humildade, o quanto eu estou distante de Paulo e dos demais ali. Mas o que trouxe esperança para a minha vida e o que traz esperança para a sua vida também, é que nós temos um Redentor suficientemente amoroso e humilde para nos fortalecer, para que tenhamos uma vida em humildade e amor também.